Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, mulheres de Deus, mulheres abençoadas que têm fome e sede dele. E quando a gente tem fome e sede dele, ele vem. Amém? Aleluia. Bom dia, Jéssica. Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Bom dia, Luzimar, de Mossoró. Ah, que lugar bom, menina. Fui tão amada, tão bem cuidada aí, meu Deus. Bom dia, Miriam, minha amiga querida. Bom dia, Salete. Bom dia, Deb. Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Nana. Belém do Pará. Bom dia, Taninha. Glória a Deus. Bom dia, Raquel. Bom dia, meninas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco essa manhã, em nome de Jesus. Bom dia, Nena. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar. Ai, gente, nós vamos aprender muito com o Senhor hoje, viu? Muito mesmo. O Senhor ministrou muito ao meu coração a respeito dessa palavra. Bom dia, Sônia. Bom dia, Uberlândia. E o Senhor vai nos ensinar muito essa manhã. E eu creio. Bom dia, Dani. Sabe, eu creio mesmo que existem libertações para que o Senhor possa fazer aqui essa manhã. O Senhor, ele vai estar abrindo olhos aqui de maneira bem assim, bem impressionante, bem impactante. Então, assim, você pode ficar aí com muita esperança mesmo daquilo que Deus vai fazer. Bom dia, Cida. Eu vou orar e vocês vão chamar as amigas, mandar os aviãozinhos, em nome de Jesus. Bom dia, Cris. Hoje eu e sua mãe já acordamos fazendo a terapia uma com a outra aqui. Ai, louvado seja Deus. Deus é bom, né? Muito bom. Paizinho, bom dia. Bom dia, e como eu acabei de falar agora há pouco, eu te amo. E não tem nada que vai me impedir de te amar. Não tem nada que vai separar o amor que eu tenho pelo Senhor. Do mesmo jeito, Pai, que o Senhor disse que nada pode me separar do amor que o Senhor tem por mim, que está em Cristo Jesus, eu declarei hoje pela manhã e eu quero declarar aqui mais uma vez. Nada vai me separar do amor que eu sinto pelo Senhor. Não são lutas, não são circunstâncias, não são aflições, nada pode me separar mais, Pai, de amar o Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, Pai, que os nossos pés, o meu e os pés, Pai, de todas essas mulheres que estão se assentando nessa mesa, em nome de Jesus Cristo, possam estar firmes, buscando essa graça, essa revelação do Senhor. Que nada, exatamente nada, pode nos impedir de amar o Senhor, de nos devotar ao Senhor, de considerar o Senhor, de fixar os nossos olhos no Senhor. Pai, a Tua palavra nos diz que o último inimigo a ser vencido na nossa vida é a morte. E eu creio, Pai, que em nome de Jesus Cristo, eu creio, Pai, que pelo poder do nome de Jesus Cristo, vencer a morte é quando nós partimos daqui e encontrar com o Senhor aí no céu. E Pai, eu quero, Senhor, eu quero arrancar um sorriso nos Teus lábios. Eu quero falar assim, filha, eu quero escutar o Senhor falar, filha, eu estava te esperando. Eu estava te esperando. Ah, Pai, em nome de Jesus, Pai, que esse café, Pai, seja para nos alimentar, Pai, daquele conteúdo que gera em nós sede da eternidade, aquele conteúdo que gera em nós desapego, Pai, das coisas desse mundo. Papai, tenha misericórdia da nossa vida, Pai. Nós estamos aqui porque precisamos ser confrontadas, precisamos ser consoladas, precisamos ser ensinadas.
sabe, a viver na terra, de maneira que a gente saiba que o nosso lugar é no céu. O Senhor disse que o Senhor nos perdoou, o Senhor nos salvou e o Senhor nos deu lugar ali, Pai, nas regiões celestiais. É ali nesse lugar, Pai, nas regiões celestiais, que nós queremos enxergar tudo, que nós queremos ver tudo, Pai. É desse lugar, para que quando nós estivermos, Pai, ali, assentadas nas regiões celestiais, nenhuma aflição dessa terra vai nos tocar. A gente vai sentir, a gente vai chorar, a gente vai sofrer sim, Pai, mas nós não vamos carregar isso, porque essas coisas que acontecem na terra, elas não vão tocar na gente de modo que a gente perca a visão da eternidade e deixe de perceber, Pai, que o Senhor nos chamou para estar no céu, do teu lado, vivendo algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero te louvar nessa manhã. Eu quero me assentar nessa mesa e eu quero te falar, o alimento que o Senhor coloca aqui não tem a ver com séries. O alimento que o Senhor coloca aqui não tem a ver com nenhuma de nós, mas o alimento que o Senhor coloca aqui, Pai, tem a ver com o Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai, nos sustenta e nos alimenta nessa mesa, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Belzinha. Lindeza. Meninas, então vamos lá. Agora é hora de parar de conversar, hora da gente colocar as frases que as outras mulheres querem anotar e também os versículos. Se estiver falando demais, eu desativo os comentários, mas vocês sabem que eu sinto falta de ver vocês aí. Eu sinto falta de vocês colocando os versículos, eu sinto falta dessa mesa vocês partilharem ela comigo, mas a gente precisa ter o tempo e não ficar aqui mostrando que você sabe, né? Não precisa ficar aqui mostrando que você sabe, nem pedindo ajuda para mim, nem para ninguém. Essa mesa é uma mesa para a gente se alimentar do Pai e pegando o alimento e servindo umas para as outras. Sabe quando o alimento já está na mesa? Aí às vezes a fulana está sentada longe, aí a fulana fala assim, pega a manteiga. Aí você pega a manteiga, é só pegar a manteiga, não é falar nada, entendeu? Ah, pega o bolo, deixa eu pegar o bolo. Então, olha, Deus nos ensinando essa manhã. Não é um lugar da gente manifestar o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Não, gente, vamos estar aqui juntas nessa mesa. Eu sinto falta de ter vocês conectadas. Às vezes eu preciso que vocês passem a manteiga, às vezes eu preciso que vocês passem a garrafa de café, mas vamos ter essa consciência, tá bom? Bem, eu acho que cada uma de nós precisa da porção que o Senhor colocou no meu coração aqui nessa manhã. Ontem eu estava falando para o Senhor que quando eu estava estudando essa palavra, eu falei, Senhor, é muita coisa. Então eu não sei se nós vamos ficar apenas nessa aula ou se vamos ter mais, porque realmente isso é um conteúdo muito necessário, meninas, muito necessário na nossa vida. E o Senhor me revelou ele em sonhos, sabe? O Senhor me revelou ele em sonhos e eu quero falar para você como que veio esse tema ao meu coração. Eu sonhei que eu estava num grande evento. E nesse evento, eu me perdi nesse grande evento. Eu ia ministrar nesse evento. Gente, olha a seriedade. Eu ia ministrar nesse evento. Mas eu comecei a ficar mais preocupada com pessoas poderosas que estavam nesse evento. E em vez de eu ficar quieta nesse evento, recebendo de Deus, sabe, a porção que Ele iria me dar para ministrar sobre aquelas pessoas, eu fiquei ali, querendo servir uma pessoa porque ela era famosa. E ali, aquela pessoa que era famosa, ela começou a me tratar literalmente como uma escrava. E ali, no ela me tratando como uma escrava, eu perdi toda a minha visão daquilo que eu iria ministrar. E quando eu percebi no sonho, eu estava sem sapatos, eu estava descalça. Eu estava descalço, eu tinha perdido os meus sapatos. E ali, imagina num evento grande, com milhares de pessoas, quando eu olho eu estava descalça. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes, por não calçarmos
sabe? Os sapatos que o próprio Deus nos deu. Por não calçarmos os sapatos que o próprio Deus colocou em nós, a gente literalmente fica descalça. Por estar querendo estar perto de pessoas que a gente acha que é alguma coisa, mas na verdade, elas são como nós. Elas se alimentam da mesma fonte, elas foram criadas da mesma maneira. E foi por causa desse sonho que eu tive, sabe? Que eu terminei ali, e foi impressionante, que eu terminei jogada no chão, querendo servir essa pessoa, mas eu estava numa situação precária. Eu tinha perdido totalmente o propósito para o qual Deus havia me chamado para fazer. Foi assim que veio essa aula, né? Essa mentoria aqui dessa manhã. O vício de agradar pessoas. E geralmente vocês vão perceber porque a gente não agrada. Eu falo agradar pessoas é tão errado que você não agrada. Você não agrada quem não pode te dar nada. Geralmente você quer agradar só quem pode te dar alguma coisa. Isso é satânico, gente. Isso é satânico. Não é só você, Carol, que tem esse problema. Não é só você, acredite. Todas nós que estamos aqui nessa mesa, nós precisamos ser curadas disso. Sabe, eu creio que é por isso que o Senhor liberou essa palavra para nós. Nós precisamos, do mesmo jeito que o Senhor abriu a minha visão, sabe, para que é tempo de eu levar esse ensino para vocês. Eu passei muitos anos da minha vida tendo essa necessidade de aprovação de pessoas. Eu passei muitos anos da minha vida, sabe, mendigando o amor das pessoas. Mas foram muitos anos, querida. Muitos e muitos anos nessa situação. E eu sei que muitas de vocês aí já escutaram, mas veio muito forte para eu falar isso para vocês. Essa experiência minha. Quando eu tinha entre os meus 12 e 16 anos, como eu passei por um abuso na minha infância, e eu guardei esse abuso dentro de mim até os 40 anos, o que eu ficava fazendo? Eu procurava um lugar para eu ser curada. E graças a Deus, eu sempre procurei isso muito em Deus. Eu sempre procurei muito isso em Deus. E eu nasci numa família de tradição católica e na época, quando começou lá na igreja, eram duas coisas que eu buscava muito na igreja católica, mas Deus nunca me permitiu, gente. Era coroar a santa. Eu nunca fui convidada para coroar a santa, porque só coroava a santa pessoas da sociedade. Só coroava, gente, a santa, as meninas que tinha dinheiro e as meninas que era bonita. Eu nunca coroei a santa, gente. E eu ficava ali babando. O mês de coroação era um mês terrível para mim, porque eu não tinha dignidade, né, de ser chamada para se vestir de anjo. Devia não prestar demais, né, gente? E a outra coisa, onde eu fui muito ferida, foi no encontro que tinha dentro da igreja, que se chamava Encontro de Adolescentes com Cristo, chamava EAC. E era tremendo o encontro. E eu me lembro que os meus amigos iam ali naquele encontro e eu era chamada para escrever carta para eles. Eu era chamada para estar na chegada deles, né? Que eles ficavam encontrando com Cristo ali durante a semana. Mas, gente, eu nunca fui chamada para esse encontro. Nunca. Eu nunca recebi o convite para participar do famoso EAC. Nunca! E talvez você fale assim, sério, mas você é ferida com isso? Não, queridas, tanto eu não sou ferida, que se você me perguntar o nome de uma pessoa que trabalhava ali naquela igreja, que fazia parte desse EAC, se você me perguntar o nome de uma pessoa, eu não sei. Eu não tenho nada no coração. Mas Deus, Ele cravou isso em mim de uma maneira tão forte, sabe para quê? Para te ensinar a não esperar em pessoas. E olha bem, eu, entre aspas, esperava do lugar certo. Afinal, eu esperava da igreja. Eu esperava do povo que se dizia bom. Eu esperava do povo que se dizia religioso, mas que na verdade não ouvia o Espírito Santo de Deus.
e que eram tocados, sabe por quê? Por agradar as pessoas. Eles eram tocados por agradar os pais das adolescentes, das jovens que tinham dinheiro. Esse povo, eles queriam agradar esse nível de família. Mas as famílias de baixa renda, as famílias que não podiam oferecer muito para eles não preocupavam em agradar. Isso é a religião. Hoje eu não vou falar isso, mas eu creio que essa madrugada o Senhor me acordou 4 horas da manhã. Eu creio que Deus ainda vai nos ensinar aqui sobre o vício de agradar as pessoas dentro da igreja. Eu ainda quero falar isso dentro da igreja, mas hoje não é isso não, então vamos lá. Mas por que eu estou falando isso com vocês? Porque isso acaba nos deixando muito inseguras, né? Isso começa a criando coisas dentro de nós. Ah, eu não presto, ah, eu não sou isso, ah, eu não sou aquilo, ah, eu não sou aquilo outro. E por aí vai. Vai criando dentro de nós muitas tristezas. Naquela época, tudo bem, não tem problema. O mundo faz isso em nós, mas vem aqui. Nós estamos numa mesa hoje, tomando um café, como filhas de Deus. Eu não estou falando aqui com meninas como as séries daquela época, que vivia buscando algo em pessoas para resolver o problema dela. Não, nós estamos numa mesa onde nós somos filhas do Deus vivo, nós temos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, né? O alvo do Mulheres Ensinando Mulheres é ensinar a sermos discípulas de Jesus, é isso que nós estamos fazendo aqui, e nós precisamos entender que nós cremos, nós somos mulheres que creem, e parte da herança que o próprio Deus deixou para nós como crentes é o quê? É sermos seguras, é sermos mulheres seguras. E não é uma segurança no que somos, não é uma segurança no que temos, não, mas uma segurança no Senhor, sabe? Uma segurança no próprio Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor que traga essa revelação para nós, sabe? Isaías 54, versículo 17, diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amadas, a nossa herança é que nenhuma arma contra nós irá prosperar. A nossa herança é acreditar que toda língua que ousar nos condenar, toda língua que ousar vir mesmo, sabe, em juízo contra nós, não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Entende? Porque nós somos herdeiras do Senhor. O nosso direito procede do Senhor, não procede de homens. Então, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo e buscar isso incansavelmente por causa dele, que é a nossa justiça. A nossa justiça, que é Jesus Cristo, amadas, ela nos dá o direito de andar em retidão diante de Deus. O que nos dá o direito de andar em retidão diante de Deus não é a nossa perfeição. Olha bem, o que nos dá o direito de andar em retidão diante de Deus não é a minha perfeição, não é a sua perfeição, mas é aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ah, queridas, deixa eu te falar algo nessa manhã. O nosso valor está no fato de Deus ter enviado o seu único filho para morrer por nós. E se você não trabalhar duro para acreditar nessa verdade, o diabo vai te parar. Você vai ser aquela mulher chata, que ninguém vai querer ficar perto de você, que vira e mexe. Você vai estar vivendo para agradar pessoas. Mas quando as pessoas não manifestam a gratidão daquilo que você está fazendo, você vai virar uma baita de uma tromba para ela.
Porque tudo que nós fazemos, nós não podemos fazer para as pessoas, nós temos que fazer para o Senhor. Colossenses 3:23. Tudo que você fizer, faça para o Senhor e não para homens. Séries, quando que eu estou fazendo para o Senhor? Quando você parar de cobrar das pessoas aquilo que você faz por ela e instintivamente você quer alguma coisa em troca. Amados, deixa eu te falar algo. Tá tão difícil. Estamos vivendo dias tão difíceis, tão difíceis, tão difíceis, que se você não puder ajudar as pessoas, deixa eu te falar uma coisa, não atrapalha não. Não atrapalha, por favor. E o vício de agradar, ó, o celular tá caindo aqui. O vício de agradar pessoas automaticamente vira algo assim do inferno, sabe? Vira algo do próprio inferno, porque como aquela pessoa não te retribui, sabe o que acontece? Você começa a cobrar algo que começa a brotar do seu interior, um mal do inferno, tá? Então nós precisamos trabalhar duro para acreditar nessa verdade. Séries, que verdade? O seu valor não está naquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer por você. O seu valor não está na tua perfeição, é isso que nós vamos falar hoje. Mas o teu valor está que Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por você. E você tem que trabalhar duro. Você está sentada nessa mesa, você está no caminho certo. Nós precisamos cravar isso no nosso coração em nome de Jesus. Amém? Agora vamos para Filipenses 3, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. Você vai prestar bastante atenção. Gente, não é hora de comentar nada, eu não quero saber nada. Acabei de falar para vocês, nós estamos em uma mesa para receber, não é hora de ninguém falar nada. Filipenses 3, versículo 3, vamos lá. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. É Paulo que está falando, tá, gente? Bem queria eu confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Você está preparada para levar uma nabada? Pois é, essa acabou de vir aqui. Então você prepara que eu também estou. Paulo fala assim, primeiro ele fala todas essas qualidades dele, né? Hebreu de hebreus, da linhagem de Israel, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu. Agora veja bem, presta atenção. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Queridas, sabe por que Paulo assolava e matava os cristãos? Sabe por que Paulo acabava com a vida dos cristãos? Não é porque ele era ruim, não. Não é porque ele tinha... Não, é porque ele era muito bom, ele era muito religioso. Ele era zeloso da religião dele. Ele zelava pela religião dele. Paulo não matava os cristãos porque ele era um homem ruim. Ele tinha um coração bom. Ele tinha um coração tão bom, que o zelo de tudo aquilo que ele tinha se tornado, o zelo de ser
tão religioso levou ele a matar e perseguir os cristãos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Será que o nosso zelo de mulheres religiosas, de sermos muito boas naquilo que a gente faz, de ser mulheres que jejuam, que oram, que arrumam a casa, que faz tudo direito, será que isso está levando a gente a oprimir o nosso marido? Será que isso está levando a gente a oprimir os nossos filhos, a perseguir as irmãzinhas da nossa igreja que ainda não alcançou esse alvo? Será que isso está nos levando a oprimir as pessoas que a gente tenta, chega... Ei, mas eu sou fulano, mas eu sou ciclano, mas eu sou beltrano. Você não vai olhar para mim, não? Você sabe quem eu sou? Eita Deus. Essa veio agora, tá, gente? Será que o zelo da nossa religiosidade ou pela nossa religiosidade está fazendo com que a gente seja mulheres que assolem os irmãos? Fala, Jesus. Meu Deus mesmo. Tô até arrepiada aqui, gente. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim. De veras eu considero tudo como perda por causa da sublimidade de conhecer Cristo, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Ah, queridas, nós estamos tão longe dele. Estamos tão longe dele. Nós não devemos nos orgulhar do que nós fazemos, do que nós somos. Nós não devemos nos orgulhar porque tem muito tempo que a gente está na igreja, a posição que a gente ocupa na igreja, porque a gente serviu muito na igreja. Isso faz muitas vezes com que a gente oprima as pessoas, sabe? Isso faz muitas vezes que a gente cobre das pessoas algo que elas não podem nos dar. Apontamos tanto dedo para as pessoas, mas na verdade o nosso coração está tão sujo, está tão manchado, e muitas vezes a gente está apontando o dedo para as pessoas, não é para que as pessoas sejam curadas. Nós estamos apontando o dedo para as pessoas para que a gente possa ganhar alguma coisa, para que a gente possa ganhar moral, para que a gente possa ganhar fama, para que a gente possa receber alguma coisa delas. Nós devemos nos orgulhar em Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso orgulho. Devemos nos orgulhar nele. Amadas, deixa eu falar algo para vocês. As muitas vozes estão calando a voz dele dentro de nós. As muitas vozes estão calando a voz dele dentro de nós. Sabe? Estamos ouvindo tantas pessoas, estamos ouvindo tanto apontamento, tanto julgamento, tanta condenação, e muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente apoia essas pessoas para que a gente tenha o aval delas, sendo que elas estão sendo usadas pelo demônio, pelo diabo para fazer essas coisas, e a gente está ali, a gente quer agradar essas pessoas e a gente vai no mesmo caminho, sabe? E, consequentemente, essas muitas vozes, você sabe o que é o resultado final delas? Eu vou te contar. O resultado final de ficar escutando muitas vozes, de querer agradar pessoas, é acabar olhando para as nossas fraquezas, é acabar olhando para as nossas imperfeições, é acabar olhando para as nossas incapacidades. E isso faz com que a insegurança nasça no nosso coração e detone com a nossa vida.
Eu não estou te falando que você não tem que olhar para a tua fraqueza, para a tua imperfeição, para a tua incapacidade. Não, você tem, não é somente que olhar, você tem que saber que você é essa. Você é fraca, você é imperfeita, você é incapaz. Mas essas coisas não pode trazer insegurança no teu coração, porque foi para isso que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo não morreu para você ficar dando opinião para quem você acha que precisa de alguma coisa. Jesus Cristo não morreu para você concordar com quem está discordando com ele, mas que pode te dar alguma coisa. Não! Jesus Cristo morreu para te convencer da sua fraqueza, da sua imperfeição, da sua incapacidade. Eu quero te falar nessa manhã, não fuja disso! Não fuja disso! Não fuja disso! Não fuja desse lugar! E você pode estar nesse lugar e ainda mudar tudo, sabe por quê? Não é sobre você, é sobre ele. É sobre ele. 2 Coríntios 4, versículos 5 e 6, diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Olha que coisa mais linda. Não nos pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Jesus Cristo, nós como seus servos, mas nós fazemos isso não é por amor das pessoas, nós fazemos isso não é por amor a nós mesmas, nós fazemos isso por amor a Jesus, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, diante de quê? Da face de Cristo. Amadas, nós vamos ver a glória de Deus. É através da face de Cristo, não é através da face minha, não é através da face sua, não é através da face de ninguém, é da face de Cristo. Nós precisamos entender isso. A glória de Deus, aquela que vai nos sustentar nos dias difíceis, aquela que vai nos sustentar nas tribulações, aquela que vai nos sustentar também no dia do ego, que o ego tá aflorado. Nós vamos ver essa glória e vamos ficar moída, nós vamos ver essa glória e vamos ficar alegre, nós vamos ver essa glória, e essa glória é vista através de Jesus, pela face dele, quando nós olharmos para ele, quando nós focarmos os nossos olhos nele. Hebreus 12, versículo 2, amadas, escuta isso aqui que eu vou te falar. A libertação, a nossa libertação de sermos mulheres inseguras, ela vem quando a gente aprende a desviar os nossos olhos de tudo aquilo que nos distrai de Jesus. Veja bem, eu ainda não li Hebreus 12, 2 não, eu vou ler. Mas a libertação da nossa insegurança, ela vem quando nós aprendemos a tirar os olhos, sabe? A tirar os olhos de tudo aquilo que nos distrai de Jesus. Nós precisamos aprender a focar os nossos olhos em Jesus, a não focar. Ei, se você estiver olhando demais para as séries, por favor, tire os olhos dela, foque os olhos nele. Se você estiver olhando demais para qualquer outra mulher de Deus, por favor, tire os olhos dela e foque os olhos em Jesus. Porque não tem mulher nessa terra digna de você fixar os olhos nela. Não tem homem nessa terra digno de você fixar os olhos nele. Hebreus 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ninguém vai morrer por você. Pelo contrário, a maioria das pessoas não vão se importar com você. Eu vou sair daqui hoje, nessa manhã. Eu tenho tanta coisa para fazer, que eu não vou pensar em nenhuma de vocês. Você me entende? Porque eu tenho os meus próprios problemas. Muitas de vocês vão me mandar mensagem, eu não consigo nem responder. Tira os seus olhos daquilo que não te dá retorno, mulher. E coloca os seus olhos em Jesus.
Seja exatamente apaixonada por Ele, viva com Ele, por meio dele, para Ele. Esse é o nosso lugar, sair do vício de agradar as pessoas e se posicionar no lugar de você agradar a Ele. E isso é uma batalha que precisa ser vencida diariamente, com muita disciplina e muita escolha. E isso é algo que precisa ser diário. Queridas, eu te falei do meu sonho no início dessa live. Ali, aquela atitude minha naquele sonho minou os planos que Deus tinha para mim. Eu perdi totalmente o foco daquele lugar, do que eu ia pregar, do que eu ia fazer, porque eu foquei os olhos numa pessoa que era famosa. Eu foquei os olhos eu queria, veja bem, gente, olha a seriedade. Eu queria ali no sonho ajudar uma pessoa famosa e eu desprezei aquilo que Deus tinha colocado dentro de mim para fazer, a ponto de eu me ver no sonho descalça, sem sapatos. Olha que humilhação. Sabe por quê? Porque servir as pessoas, agradar as pessoas no sentido de servir elas, acaba te levando para um lugar de humilhação. Acaba te levando para um lugar de miséria. Servir de acordo, presta atenção. Servir de acordo com a vontade de Deus é uma coisa. Agora, você servir de acordo com a sua vontade, servir de acordo com aquilo que você espera do outro, para você ter recompensa do outro, isso é um lugar de escravidão, é um lugar de miséria. E isso mina os planos que Deus tem para você. Amadas, quantas e quantas pessoas hoje... Vou dar uma mudada de lugar agora, tá? Eu vou mudar de lugar, presta atenção. Quantas e quantas pessoas hoje, elas prendem as pessoas, elas não liberam as pessoas para que elas possam viver o plano delas. Quantas e quantas pessoas hoje estão ali servindo no ministério? Aí de repente Deus dá outra direção para ela. Eu vou contar uma coisa para você. Espera que eu vou contar. Agora o Espírito Santo me lembrou aqui. Aí Deus pega e dá outra coisa para elas. Aí sabe o que a pessoa, a líder do ministério faz? Vira a cara. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma vez nós passamos numa igreja, eu fiquei 8 meses nessa igreja. E foi antes da gente começar a Vida por Vidas. E eu nasci numa igreja do pastor Neif, é um homem de Deus, sou apaixonada por ele. Ele nos cobre até hoje, temos ele como um líder nosso, nascemos nessa igreja. Mas a gente viu que teve uma hora que Deus nos expulsou de lá. Aí conversamos com ele e ele falou, tá, vai, procura um lugar e vem aqui e me fala. E nós saindo para procurar esse lugar, nós ficamos 8 meses numa igreja que ali a gente aprendeu o que não é essa igreja, nós aprendemos dentro dessa igreja. Ali Deus nos ensinou assim, olha, vocês vão fazer tudo o contrário. Tudo o contrário. E quando nós chegamos para falar com os pastores que a gente ia sair, eles amaldiçoaram a nossa vida. Eles viraram para nós e falaram assim, vocês estão fazendo a coisa errada. Vocês estão caindo num laço. Vocês estão amaldiçoaram a nossa vida. E logo depois disso, nós voltamos para o nosso pastor Neif, conversamos com ele e ele disse, abre uma portinha que eu cubro vocês. Mas esses pastores dessa igreja nos amaldiçoaram. Agora, sério, mas não aconteceu nada? Não, querido, não acontece nada, porque maldição sem causa não se cumpre. Quando a motivação do seu coração é correta, eu nunca quis abrir igreja. Quando a motivação do seu coração é correta, quando você não faz para homens, mas você faz para o Senhor, nenhum tipo de maldição te alcança. Mal nenhum vai chegar na tua tenda. A obrigação que eu tinha de estar embaixo era da liderança que eu nasci, que eu e meu marido nascemos. E até hoje nós estamos, se precisar, sujeitos a ele. Mas essa igreja que nós passamos, os pastores nos amaldiçoaram. E hoje, sabe qual é a situação? Eles não estão liderando nenhuma igreja. E nós estamos num ministério que tem crescido a 30, a 60 e a 100 por um.
Querida, quando você ouve a voz de Deus, está no centro da vontade dele, nada vai te pegar. E detalhe, não fica prendendo pessoas, libere pessoas. Meu Deus, como eu aprendo com o pastor Neif. Ele não retém ninguém, ele libera pessoas. Eu aprendi isso, a liberar pessoas, deixar as pessoas fluírem, sabe? Deixa as pessoas fluir, para de ficar querendo arrumar escravo. Sabe? Para com isso. Em nome de Jesus Cristo, a gente também tem que a gente tem que ter humildade para liberar pessoas e não fazer delas um objeto para o nosso deleite, inclusive para o deleite do nosso ministério. Amadas, quem não libera pessoas para viver os planos de Deus, mas quer sugar dos outros, é uma pessoa que já não depende mais de Deus. Depende dos seus próprios esforços. Eita, Deus tá falando, hein? Nu! Confesso pra vocês que eu tô surpreendida. Nu! Vamos ler sobre o evangelho que Paulo recebeu e pregou ali para os Gálatas. Gálatas 1, versículo 10. Vamos lá. Gálatas 1, versículo 10. Me ajuda aí, meninas. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não... É Gálatas, gente. Gálatas 1:10. Se eu agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Presta atenção, gente, que é aqui que a gente muda. É na palavra que vira chave dentro da gente, tá? O que vira chave dentro da gente é a palavra. O que vira chave dentro da gente não é fala de homem, não. Então, quando eu ler Bíblia, vocês prestem atenção. Se eu agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas é mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim. Você foi chamada para revelar Jesus através de você. Para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, eu não consultei nem carne nem sangue. Eu nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia e outra vez voltei para Damasco. Amados, eu acho tremenda essa carta de Paulo para os Gálatas e mais tremendo ainda que ele fala que ele não procura agradar a homens, mas ele procura agradar a Deus. Mas se você for aqui no versículo 1 dessa carta, eu acho tremendo. Olha como que Paulo começa a carta de Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Querida, se você está fazendo alguma coisa na sua vida que está partindo de homens, ou está sendo por intermédio de homem algum, pelo amor de Deus, que o Espírito Santo fale com você, que você saia desse lugar. Se você está vivendo num lugar para agradar pessoas, procurando algo dessas pessoas, o seu servir ele vai ficar miserável, vai virar um fardo na tua vida e você não vai suportar. Paulo, ele foi apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por causa de Jesus Cristo e por causa de Deus Pai. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Isso é liberdade. Isso sim é um milagre. Quando você sabe que o que você vive é por causa dele, é que ele te colocou. Amadas, quando nós alcançarmos esse lugar de não fazer nada para homem, tudo que eu fizer para o Senhor, que eu não tô nem aí se eu vou... Amadas, eu não estou falando de não servir pessoas, eu vou repetir. Eu estou falando de servir pessoas, mas com o coração em paz, porque você não tá ali servindo pessoas para receber alguma coisa em troca. Você está ali servindo pessoas porque você está fazendo aquilo ali para servir ao Senhor. São coisas diferentes.
bem diferentes. Para de viver de modo a agradar pessoas e passa a viver de modo a agradar a Deus. Existem duas coisas principais para você viver de modo a agradar a Deus. A primeira é ter fé em Jesus. A segunda é você desejar agradá-lo de todo o seu coração. Você não tem como ter uma sem outra. Você precisa ter Jesus Cristo, fé em Jesus, e você precisa ter essa sede de agradar a Deus. Hebreus 11:6 fala que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Amadas, as obras que você vai fazer não tem a ver com o que você vai receber. A maior obra de Deus está aqui em João 6, versículo 28 e 29, que o próprio Jesus fala que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Essa é a obra de Deus na sua vida. Você crê naquele que Deus enviou, é sobre crer em Jesus e não naquilo que Ele pode fazer. A gente tem que parar de crer naquilo que Jesus pode fazer. E nós precisamos trabalhar o nosso coração, a nossa mente para crer naquilo que Ele é, naquilo que Ele já fez. Caso contrário, nós vamos ter a nossa fé esmorecida por tantas vozes que nós estamos ouvindo. A Bíblia fala que no final dos tempos muitos irão apostatar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a doutrinas, a ensinos de demônios que deixam sua consciência cauterizada, por mentiras que escutam de outras pessoas e acabam querendo acreditar para agradar as outras pessoas. Ei, amadas, nós vivemos numa geração onde olha, Deus tem me falado isso tanto. Deus tem me falado isso tanto, que Ele tem me falado, filha, você está vivendo num tempo onde o conhecimento, ele tem matado mais as pessoas do que a falta de conhecimento. Vocês estão ouvindo tantas vozes. Vocês estão achando que vocês podem pagar pelas coisas. Amados, compramos tantos cursos, a gente pode pagar pelos cursos. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não pode pagar pela unção. Você não pode pagar pela unção de Deus. E o que te move é a unção de Deus. E nós estamos saindo dessa simplicidade de uma geração que está pagando pelo conhecimento, pagando caro pelo conhecimento. Paga caro. Sabe? Mas que não tem unção, não tem presença. Sabe o que está muito assim? 2 Coríntios 11:3, é o que tem acontecido no nosso tempo. 2 Coríntios 11:3. Paulo fala assim para os coríntios, que era um povo que sabia muito, que tinha muito conhecimento, né? Que devia ter cursos e cursos, que sabia muito. Paulo fala assim para eles, em 2 Coríntios 11:3. Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se a parte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Gente, olha esse versículo. Olha esse versículo de 2 Coríntios 11:3. Paulo fala, eu tô falando para vocês aqui hoje, meninas, cuidado, eu tô com medo que do mesmo jeito que a serpente enganou a Eva, porque ela era astuta, assim também a mente de vocês sejam corrompida e vocês se apartem da simplicidade e da pureza que são devidas a Cristo. Amadas, é tempo de nos posicionar de novo na palavra. É tempo de nos posicionar de novo aqui, na verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. É tempo de voltar a crer, esperar os sinais, os prodígios, as maravilhas e também esperar as tribulações, as dificuldades, sabe? E permanecer do mesmo jeito. Nós cremos, Deus trabalha. O trabalho nosso dos crentes é simplesmente crer.
Nós não somos aceitos por causa das nossas obras, nós somos aceitas por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Amadas, deixa eu te falar algo. Presta bastante atenção, fica bem quietinha agora. Deus te ama. Se Ele é por você, quem será contra você? Quem será contra você? Semana passada, eu tive uma experiência tão forte no presídio na quinta-feira. Tão forte, meninas, mas tão forte. A gente estava ali com a capelania prisional dentro daquele presídio e nós estávamos no pavilhão dos crimes hediondos. E a gente estava assim nas portas da cela e quando pensa que não, uma das meninas da minha equipe virou e falou assim: pastora, estão te chamando nas últimas 2 celas. As últimas 2 celas eram mulheres reclusas sozinhas. Quando elas são muito perigosas, elas ficam reclusas sozinhas, de castigo. E quando você vai para aquela cela, as outras detentas começam a falar: ai, não vai lá, olha o que elas fizeram isso, elas fizeram aquilo, não vai lá. Porque elas não conhecem a graça. E eu cheguei na primeira, uma menina de 24 anos. Carinha tão boa, gente. Tão boa. Uma menina que fácil eu traria para dentro da minha casa. Mas eu não faço isso, porque eu já aprendi que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E você sabe que eu tô acostumada a trazer muitos jovens para dentro da minha casa. E eu comecei a conversar com ela estava muito dopada. E teve uma hora que mesmo dopada ela me intimidou. Mas quando eu fui retroceder, eu percebi que as 2 mãos dela estavam na grade assim. Eu falei: não, você não vai me intimidar. Eu dei um passo para frente, coloquei as mãos assim em cima das mãos dela e comecei a ministrar sobre a vida dela. Comecei a conversar com ela. Essa menina, ela matou uma menina de 14 anos e comeu o corpo dela. E quando eu fui na outra, ela me pediu oração, porque o filho dela de 2 anos estava internado no João 23, com uma pneumonia grave. E 4 filhos no abrigo, e ela estava ali porque ela matou um filho dela de 4 anos. Eu quero falar algo para vocês. O meu amor por elas não baixou em nada. Nada. Pelo contrário. O meu amor por elas tem aumentado. Eu tenho orado por elas, pelo nome delas. Eu e minha equipe, que é sensacional. Sensacional. Glória a Deus pela nossa líder lá na igreja da capelania prisional. E quando eu saí, eu estava indo embora sozinha dentro do carro. O Senhor me disse assim: filha, você deixou de amar a fulana e a fulana quando você ficou sabendo dos crimes dela? Eu disse: não, Senhor, não. Eu não deixei de amá-las de jeito nenhum, pelo contrário. Meu coração se compadeceu, tem se compadecido daquelas mulheres. E Deus me disse assim: filha, você acha que existe alguma coisa que você pode fazer que eu deixe de te amar? Querida, eu quero te perguntar nessa manhã. O crime delas foi bárbaro. E eu quero te perguntar uma coisa essa manhã. Existe alguma coisa que você acha que você pode fazer que Deus vai deixar de te amar? Deus não fica chocado quando você erra. Pelo contrário, Ele te conhece, Ele já sabia que Ele já sabe que você vai errar. Ele já sabe. Você não é nenhuma
surpresa para Deus. Não, você não é. O Salmo 139, nos versículos do 1 ao 4, diz: Senhor, tu me sondas, o Senhor me conhece. O Senhor sabe quando eu me assento, o Senhor sabe quando eu me levanto. De longe, o Senhor penetra os meus pensamentos. O Senhor esquadrinha o meu andar, o Senhor esquadrinha o meu deitar. O Senhor conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha boca, o Senhor já sabe até o que eu vou falar. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Deus te ama e ponto final. E não existe nenhum pecado seu que não é passível de arrependimento. Sabe, muitas vezes, eu falo que tem uma dinâmica que uma filha minha na fé, ela sempre faz, de pegar uma nota de R$100, e ela pega uma nota de R$100 e ela amassa essa nota, ela pisa na nota, e ela amassa essa nota, ela pisa na nota, e a nota fica bem assim, e quando ela abre a nota continua sendo de R$100. Deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes em nossa vida nós caímos, nós somos amassadas, nós somos esfregadas no chão. Muitas vezes isso acontece pelas decisões que nós tomamos. Nós nos sentimos um lixo, nós nos sentimos um verdadeiro lixo, mas ainda assim você não perde o seu valor. Você não perde o seu valor, não existe nenhum tipo de pecado que vai diminuir o que Deus sente por você, e você precisa entender isso para você sair desse vício de agradar as pessoas. Ei, deixa eu falar algo para vocês, eu confesso para vocês que se eu fosse Deus, eu jamais teria me escolhido para estar aqui diante de vocês. Se eu fosse Deus, eu jamais teria escolhido as séries para estar hoje, para estar fazendo o que eu faço. Jamais, jamais. Meu Deus, eu teria pegado a menina lá da minha idade que vivia Corona Santa. Tão bonita, tão linda. Tão inteligente. Mas as ferramentas de Deus são bem diferentes das nossas. Ele trabalha. Deus trabalha com aquilo que o mundo rejeita e na maioria das vezes coloca no lixo. Porque Deus, ele é especialista em escolher as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele é especialista em escolher as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus é especialista em escolher as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, versículos 26 a 29. O que Deus quer de você é que você não se vanglorie fora dele. Por isso, querida, vem aqui. Para de mendigar. Para de mendigar o amor de quem não tem amor para te dar. Para de mendigar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus escolhe o que o mundo rejeita e joga fora. Então, para. Saia desse lugar em nome de Jesus Cristo. Sabe? Não se mova, mulher, de acordo com o que as pessoas vão pensar ao seu respeito, mas se mova para agradar a Deus. Eu não estou falando aqui para você ser uma menina, sabe, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer... Não estou falando isso, eu estou falando para você fazer para o Senhor, para você se humilhar pelo Senhor, para você servir pelo Senhor, para você não ter problema em nada disso, mas tudo que você for fazer, você não faz esperando receber alguma coisa em troca, mas você faz para o Senhor. Sai desse lugar do vício de agradar as pessoas. Saia desse lugar. Em nome de Jesus Cristo. Que você vai viver o sobrenatural de Deus. Não espere você ficar descalça como eu fiquei naquele sonho. Não espere você ficar totalmente, sabe? Não espere isso. Não espere isso. O que Deus tem para você é seu. Você não precisa de pessoas que você vai ter que... Não, Deus inclina o coração das pessoas que Ele tem para te ajudar, que Ele tem para te fazer crescer. Porque Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. O que você precisa é ter uma vida imersa nele. Jesus, na palavra inteira, deixou bem claro que pessoas imperfeitas podem orar, que pessoas imperfeitas podem ter comunhão com Deus e que pessoas imperfeitas, a única coisa que elas precisam é ter um coração justo, é ter um coração de verdade, é ter um coração que você entende que Deus não precisa do que você faz. Não, Ele não precisa, mas Deus precisa do que você é. Amém?
Como eu disse para vocês, quando eu estava estudando essa palavra ontem, eu falei, meu Deus, tem tanta coisa que a gente precisa aprender sobre isso. Tanta coisa que a gente precisa aprender sobre isso. Vamos ver o que Deus vai fazer, né? Essa semana vocês estão recebendo aí áudios da pastora Lília, da Miriam, sobre esse assunto ali nas nossas comunidades. Mais tarde a gente manda o link dessa palavra também, mais o resumo dessa palavra. E semana que vem nós não vamos ter o nosso café, porque eu vou amanhã para Portugal. Orem por mim, vou estar essa semana ministrando. Não é uma viagem a passeio, gente. Vou sozinha, você e meu marido, vou com outras irmãs. Vamos estar essa semana ministrando em Portugal para um evento grande para a Europa. É um evento muito grande para a Europa. Um evento com 240 mulheres. Ora por nós. Ora por nós. Precisamos da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. Tá bom? E eu quero orar com vocês. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada por mais esse alimento tão lindo, esse alimento tão forte. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que esse alimento possa mesmo virar chaves dentro de nós. Que esse alimento que o Senhor derramou sobre nós essa manhã possa nos reposicionar. Que esse alimento que o Senhor derramou sobre nós essa manhã possa mesmo nos mostrar que a gente tem que viver no Senhor, a gente tem que se prostrar diante do Senhor, a gente tem que fazer com o Senhor, Pai. Oh, meu Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Trabalha no nosso coração, Senhor. Nos dá um coração de verdade, nos dá um coração justo, nos dá um coração pronto para arrepender, Pai. Ah, Senhor Deus, nós te amamos. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós te amamos, Pai. Nós te amamos demais. E nós queremos viver para agradar o Senhor, Pai. E não para agradar homens. Tenha misericórdia de nós. Trabalha no nosso coração. Nos liberta, Deus. Nos liberta, Pai, desse lugar. Se for preciso, continue falando conosco. Mas que o Senhor nos liberte nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Meninas, tá tudo lá nas nossas comunidades, os resumos, também tá lá no Telegram, tá tudo lá. E que vocês possam, em nome de Jesus Cristo, me ajudar quando vocês receberem essas palavras lá na nossa comunidade. Libera essa palavra, gente. Vamos ajudar outras mulheres a serem libertas, sabe? Em nome de Jesus Cristo. Vamos liberar a verdade, sabe? Vamos nos posicionar, porque as pessoas estão presas. Vamos liberar aquilo que traz vida e não morte. Aquilo que traz bênção e não maldição. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Obrigado por essa manhã de terapia, né? Que vocês me permitem rasgar também o meu coração e compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado nele. Beijo. Semana que vem não estaremos juntas aqui, que eu chego de viagem na quarta. Quem sabe na quinta eu consigo estar aqui, né? Vamos ver, quem sabe na quinta, se eu chegar bem, aí na quinta a gente senta, que eu acho que a gente vai continuar com esse assunto. Eu acho que Deus tem muita coisa para falar com a gente. Então, se eu chegar bem na quarta, na quinta a gente tá aqui. Orem por mim. Beijo. Deus abençoe. Eu amo vocês, viu? Vocês são muito especiais na minha vida. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.